Queridos, está aí a passagem bíblica que vai servir de roteiro para nós hoje, de fundamento. Diz o insensato em seu coração, não há Deus. A não crença em Deus, ela é tão antiga quanto a própria humanidade, não é? O ateísmo que é referido por Davi aqui no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não é aquele ateísmo filosófico que procura negar a existência de Deus através de argumentos filosóficos e científicos, mas é simplesmente a atitude de pessoas que diziam que Deus não interfere na realidade humana. Diz o insensato em seu coração, não há Deus, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser e Deus não vai se importar, Deus não vai interferir e Deus não vai se cobrar. Não é que ele não acreditava em Deus, mas ele não acreditava que Deus se importava ou que Deus faria diferença na sua vida. Então é um tipo mais de ateísmo prático, que no fim acaba sendo a mesma coisa do ateísmo filosófico, como nós vamos ver. Mas desde a antiguidade a gente encontra filósofos e poetas que questionavam a existência de um Deus ou até dos deuses. Mesmo entre os gregos, que acreditavam em muitos deuses, alguns dos seus filósofos mais importantes questionavam se havia de fato aqueles deuses da mitologia grega ou qualquer outra divindade ou qualquer outra realidade além do mundo material. Mas foi só mais recentemente na história da humanidade, a partir do século XVII, que o ateísmo começou a ter uma capa de intelectualidade, porque até o século XVII os ateus eram vistos com muito preconceito. E o ateísmo era visto como uma aberração filosófica ou ideológica. Ser ateu era assim, ser um excluído, não é? O pessoal olhava para os ateus assim como se fossem pessoas ruins, pessoas más, pessoas perversas. Mas a partir do século XVII, com o surgimento do iluminismo, foi um movimento filosófico, cultural no mundo todo, então o ateísmo começou a aparecer com ares de intelectualidade, especialmente porque começou a apelar para a ciência, para dizer que Deus de fato não existia. Então hoje o ateísmo faz parte do mundo do pensamento de muitos cientistas e pensadores modernos, de artistas, de atores, celebridades, gente que, de alguma maneira, é responsável são formadores de opinião. Eles conseguiram dominar a academia, as universidades. Então, o pensamento ateísta, nas suas mais variadas formas, ele está presente na nossa realidade e toda pessoa da nossa geração, especialmente os mais jovens, já de alguma forma se sentiram em contato com... pode passar o slide, já se sentiram em contato com o ateísmo. Nós vamos definir então ateísmo. A palavra ateu vem do grego a, que significa sem, e theos, que significa Deus. Então, ateu ou ateísmo é a negação teórica ou prática da existência de uma divindade. Então, essa negação da existência de Deus, ela tem tido várias formas, dependendo do contexto. Vocês sabiam que os primeiros cristãos, eles eram chamados de ateus pelos pagãos? Porque os pagãos acreditavam em muitos deuses e os cristãos acreditavam em um. Por isso, os escritores pagãos do século II chamavam os cristãos de esses ateus cristãos, que não acreditam nos nossos deuses. Então, dependendo do contexto, a palavra ateu vai significar coisas diferentes. Mas nós vamos considerar o ateísmo, né, dentro do nosso mundo ocidental e que foi influenciado pelo cristianismo. Então, na nossa cultura, ateu é quem nega a existência do Deus cristão, ou seja, do Deus conforme definido pelo cristianismo. A negação da existência do Deus dos cristãos, então, é o ponto principal do movimento dos ateus. Próximo slide. Existe uma variação do ateísmo que é chamada de agnosticismo. É uma palavra grega que significa não é possível saber. Não, gnosko, conhecer. O conhecimento não é possível. Um agnóstico é alguém que diz assim: se Deus existe ou não existe, nós não temos como saber. Então eu sou um agnóstico. Ele não vai dizer que ele é ateu,
ele vai dizer só isso: olha, se Deus existe ou não existe, nós não temos como saber. Então, no final, também não vai fazer diferença. Ele é um tipo diferente de ateu, não é? Porque se para ele Deus, a gente não tem como saber se Deus existe ou não, ele vai se comportar como se Deus não existisse, já que você não pode saber se ele existe. Então, o agnosticismo, na prática, ele acaba sendo também uma forma de ateísmo. Próximo. Uma outra forma de ateísmo é chamada de panteísmo. É uma palavra grega que significa pan, tudo, e theos, Deus. O panteísmo ensina que tudo é Deus e Deus é tudo. É uma das religiões mais antigas do mundo e tem adeptos entre os intelectuais, artistas, líderes do mundo. Por exemplo, aqui o famoso Gorbachev, líder inconteste da Rússia, né? Ícone da Revolução Russa. Ele diz assim: eu creio no cosmos. Todos nós estamos ligados ao cosmos. Cosmos aqui é o mundo, não é? Portanto, a natureza é meu Deus. Para mim, a natureza é sagrada. As árvores são o meu templo e as florestas as minhas catedrais. Bonito, né? Mas o que ele está dizendo é que ele não acredita na existência de um Deus pessoal. Para ele, tudo é Deus e Deus é tudo. Ele acredita que a natureza é sagrada, que os animais são sagrados, as árvores são sagradas, como se existisse uma força cósmica que unisse todo esse tipo de coisa. O panteísmo ficou muito difundido através daquela série famosa. Eu era menino, criança, quando foi lançada pela primeira vez, Guerra nas Estrelas. Guerra nas Estrelas, que era uma trilogia, agora é uma sextologia, né? São 6 filmes da Guerra nas Estrelas. Ela é baseada, a série, na visão do seu idealizador, de que, eu vou tentar lembrar as palavras de Obi-Wan Kenobi, né? Ele dizendo assim: a força, ela está presente, interpenetra todas as coisas e mantém a galáxia coesa. Então, é uma visão panteísta, que existe uma força cósmica por detrás do universo, que junta todas as coisas, que opera através de todas as coisas, mas a ideia de um Deus pessoal, um ser que existe eternamente e que tem pensamentos, sentimentos, vontade de querer, para eles isso aí não existe. Então, é uma forma de ateísmo, o panteísmo. Pode passar. A próxima forma de ateísmo é chamado de politeísmo, do grego poli, muito, e theos, Deus. Os politeístas acreditam na existência de muitos deuses e, portanto, eles rejeitam o conceito de um único Deus pessoal, perfeito e criador do universo. O politeísmo é uma religião muito antiga e muito difundida. Aqui tem uma observação do Marquês de Maricá, que é um intelectual português, e na época dele, isso aqui foi dito há 200 anos atrás, o ateísmo é tão raro quanto é vulgar o politeísmo e a idolatria. Ele identificando as duas coisas, né? O ateísmo e o politeísmo como sendo a mesma coisa que idolatria e, portanto, negações do verdadeiro Deus. E a última forma que eu queria mencionar, penúltima forma, pode passar, é o deísmo. Não confunda deísmo com teísmo. O deísmo acredita que Deus existe, mas diz que ele não se envolve no mundo. O deísmo é uma religião que surgiu no século XVII, na Inglaterra, quando os teólogos resolveram mais ou menos fazer um arrumadinho entre teologia e ciência, né, e chegar à conclusão, a tentar achar um cristianismo meio termo. Por um lado, eles não negam a existência de Deus, mas a ciência já explicou o mundo através de leis naturais. Qual é a conclusão que eles chegaram? Que Deus criou o mundo como se fosse um relógio, deu corda e deixou o mundo funcionando sozinho. Tic-tac, 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 tic-tac. Deus não precisa fazer mais nada. O mundo é um grande mecanismo que se autoalimenta e funciona através das suas leis naturais. Então isso é chamado de deísmo. Um deísta não acredita em milagre, não acredita em ressurreição, não acredita em anjo, não acredita em profecia, encarnação.
Por quê? Porque estas coisas representam a intervenção de Deus no mundo. E para eles o mundo é um mecanismo fechado, regulado por um sistema de causas e efeitos naturais. Tudo se explica através da ciência. Então, mesmo que exista um Deus, esse Deus não interfere. Então, no fim, é uma forma de ateísmo. Deus existe, mas ele não tem nada a ver conosco. Então, na prática, o deísta e o ateu é a mesma coisa, não é? Porque Deus não interfere na realidade. Um dos mais famosos deístas é o filósofo Dave Hume, famoso por esse livro aí, The Natural History of Religion, a história natural da religião, onde ele diz que a base da religião não é a razão, mas o medo do desconhecido. Porque você percebe qual a dificuldade desse pessoal. Se Deus não existe, eles têm que responder uma pergunta: por que é que 90% da humanidade diz que ele existe? Tá, Deus não existe, tudo bem. Explique por que é que a humanidade, sempre nesse nível aí, 90%, 95%, a humanidade sempre diz que existe Deus. 95% da humanidade acredita em Deus. Sempre foi assim. De onde vem essa religião, então? Resposta dele: do medo. As pessoas ficam com medo e aí imaginam um Deus que é o salvador deles. Deus é uma espécie de âncora psicológica que as pessoas criaram para não se afundar no mar do medo, da dúvida, da ansiedade, da preocupação e do desconhecido. Tá bem, o ruim é que tem gente que eu posso até acreditar, mas só que nesses 95% você encontra gente rica e gente bem de vida, gente com saúde que não tem medo de nada, está garantido. E acredita em Deus do mesmo jeito, não foi gerado por nenhuma necessidade que ele tinha. Né? Então, a explicação meio que furada, mas os deístas eles vão por essa linha aí, não é? Bom, o ateísmo prático é o último tipo de ateísmo que eu queria mencionar. Muitos professam crer num Deus, mas vivem como se ele não existisse. Aqui eu tenho uma entrevista que foi concedida por um pastor evangélico, muito conhecido no Brasil, eu vou evitar citar o nome dele. Aí ele deu uma entrevista à revista Carta Capital em 2011. Aí perguntaram para ele: o senhor enfrenta muita oposição, tal? E ele foi dizer: não, o pessoal me chama de herege, deve ter razão, né? E uma coisa ou outra, tal. Aí ele diz assim: o pessoal me acusa de que eu não acredito em Deus, ou o Deus que eu acredito é um Deus impotente. Olha a resposta dele. A minha resposta é que Deus não está no controle. A favela, o córrego poluído, a tragédia, a guerra, não tem nada a ver com Deus. Eu concordo muito com Simone Weil, essa que está aí publicada, né? Ateísmo Prático, está aí na tela. Uma judia convertida ao catolicismo durante a Segunda Guerra Mundial. Quando ela diz que o mundo só é possível pela ausência de Deus. Nós vivemos como se Deus não existisse, porque só assim nos tornamos cidadãos responsáveis, nos humanizamos, lutamos pela vida, pelo bem. A visão de Deus como um Pai todo-poderoso que vai me proteger, poupar, socorrer e abrir portas é infantilizadora da vida. Tá, isso foi o que o pastor evangélico disse. Ele está citando essa filósofa judia aqui, que é a Simone Weil. O que é que a Simone Weil está dizendo? Diz que o mundo só é possível pela ausência de Deus. O que é que ela quer dizer com isso? Enquanto as pessoas acreditam num Pai poderoso que vai protegê-las, ajudá-las a abrir portas, elas vão ficar paradas. Mas quando você vive como se Deus não existisse, você vai correr atrás do seu emprego, da sua saúde, vai lutar contra a injustiça, porque tudo depende de você. Então, para ela, o mundo só é possível pela ausência de Deus. Senão, nós seremos como criancinhas dependendo no Pai Todo-Poderoso para cuidar de nós. Mas como é que ele responde para esse pessoal, né? Primeiro que o que ela entende como crença num Pai Todo-Poderoso é uma caricatura do que os cristãos dizem. Porque nós cremos no que Jesus Cristo disse: vigiar e orar. A gente ora, mas vigia também. A gente ora, mas se levanta e vai procurar emprego. A gente pede a Deus proteção e toma cuidado para não ficar falando no celular no Parque Vaca Brava, né, para não ser roubado por um trombadinha, né? Vocês conhecem trombadinha aqui? Não, trombadinha, mas tem trombadinha em Goiânia? Tem? Tá.
A gente pede a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia e a gente se levanta para trabalhar. Então essa visão aqui é uma caricatura do que é o cristianismo. O verdadeiro cristão, ele está engajado. A gente pede a Deus que nos dê um governo justo e no dia do protesto a gente vai protestar. Vai na rua. Então é assim que eles fazem, né? Levantam uma caricatura do cristianismo e batem. Como nós vamos ver mais adiante, especialmente com esses modernos ateus. Bom, mas esse é mais um tipo de ateísmo. Pode passar aí. O ateísmo propriamente dito, né, nós já falamos aí, é a negação, então, da existência de uma divindade transcendente, perfeita, criador pessoal do universo, como afirmam os cristãos. Ateísmo na Bíblia, próximo slide. De acordo com a Bíblia, o ateísmo é uma tolice que tem raiz no coração depravado do homem. Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração, não a Deus. Também o Salmo 53, verso 1. É um esforço do homem negar o que a sua consciência diz, e aqui eu remeto vocês à série que eu estou pregando em Romanos, capítulo 1, exatamente a respeito disso. Hoje à noite nós vamos continuar a exposição de Romanos 1, de como o homem rejeita e sufoca o conhecimento de Deus na consciência e na natureza. E lá no livro de Jó, capítulo 12, de 7 a 10, está dito o assunto: pergunte aos animais e até eles sabem que Deus existe. Aqui não é nada pejorativo contra quem não crê na Bíblia. Próximo slide, ateísmo no Brasil. A última pesquisa do Datafolha de 2013 sobre interesse religioso diz que o censo, veja a comparação aí, ó. O IBGE em 2010 detectou que ateus e agnósticos no Brasil representam nem 1%. O pessoal que se diz ateu e agnóstico não é nem 1% da população brasileira. Mas o pessoal que diz que não tem religião é 8%. Em 2013, o Datafolha fez uma pesquisa semelhante e achou que ateus e agnósticos no Brasil é 1% e sem religião 7%. Então está mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, 99% dos brasileiros dizem que acreditam em Deus. É claro que a pergunta é: que Deus, não é? Que Deus eles acreditam? Que Deus os brasileiros acreditam? Há muita confusão sobre Deus aqui no Brasil. Mas o Brasil não é um país ateu. Essa proporção nos Estados Unidos é muito maior, o número de ateus nos Estados Unidos. E na Europa nem se fala. Em alguns lugares já passou mais da metade da população, especialmente nos países como Noruega, Dinamarca e outros, cerca de metade da população ou mais não acredita em Deus. Mas no Brasil, esse número é 1%. Aqui tem uma palavra do presidente da Associação dos Ateus no Brasil, Daniel Sotomayor. Ele diz assim: não saberemos quantos efetivamente nós somos, porque muitos ateus têm medo de sair do armário. Porque no Brasil, ser ateu ainda é visto, né, como um negócio meio ruim, não é? Negócio meio ruim. E aí o pessoal identifica ateu como sendo uma pessoa má. Isso não é verdade, diga-se em justiça dos ateus. Há muitos ateus que são pessoas de bem, eu creio que, né, são pessoas de bem, são cidadãos normais, pessoas de bem que trabalham, têm seus empregos, né? Então essa ideia de associar o ateu com uma pessoa ruim, isso aí é um mito, né? Isso não é verdade. Muitos ateus estão envolvidos em caridade, obra social, lutam por causas justas e assim por diante. Nós não devíamos identificar o ateísmo como sendo uma coisa ruim ou má. Bom, muito bem. Então, até aqui eu estava dando algumas explicações e definições a respeito do ateísmo. A pergunta é: se esse pessoal se o ateu ou se o ateísmo representa 1% da população brasileira, por que nós vamos nos preocupar com isso? Por que uma aula sobre isso? Porque esse 1% é muito ativo. E eles conseguiram disseminar a filosofia ateísta através de várias formas, pelos pensadores, formadores de opinião, artistas, celebridades, através de cinema, através da arte, através da música, através dos livros acadêmicos. Você vai encontrar esse pensamento em todo lugar, defendido por essa minoria. Um pouquinho agora de história
do ateísmo, e eu vou pedir paciência aqui para aqueles que vão ter alguma dificuldade de acompanhar. Os 3 ateus mais influentes do mundo são esses aí, Freud, Marx e Nietzsche. São os 3 ateus, são os 3 homens que mudaram a história do pensamento da nossa cultura, com as teorias deles, e todos eles eram ateus. Vou começar com o famoso Sigmund Freud. Nasceu em 1856, morreu em 1939, era um neurologista. Ele é o criador da psicanálise, um ramo da psicologia. Ele era judeu e ateu. A teoria de Freud com relação à origem da religião e da crença religiosa é a seguinte: a crença religiosa envolve a produção de um Deus cujos aspectos convenientes são enfatizados e cujos aspectos inconvenientes são minimizados ou inteiramente eliminados. Para ele, aqui são palavras dele, ele disse assim: não seria ótimo, pensamos, sem deixar que nós mesmos notemos, se houvesse um Pai Celestial para cuidar de nós, especialmente em face da morte? Não seria ótimo se esse Pai Celestial fosse um juiz rigoroso que punisse severamente os nossos inimigos? Então Freud ressuscita aquela teoria do David Hume de que religião é fruto da psicologia. Deus é uma produção do homem. O homem imagina um Deus que vai cuidar dele aqui nessa vida e depois da morte, e um Deus que vai punir os seus inimigos. Então era assim que ele dizia, que explicava como é que as pessoas acreditavam em Deus. É fruto somente da imaginação e da necessidade das pessoas. O pensamento de Freud, então, com sua explicação psicológica sobre a origem da religião, influenciou grandemente muitas áreas do pensamento. Inclusive a psicologia, naturalmente, não é? O próximo é o Karl Marx. Marx é também alemão, judeu, foi economista, filósofo, historiador e jornalista. Ele é o fundador da doutrina comunista moderna e era ateu. Era ateu também. O Marx tem uma ideia interessante sobre por que as pessoas acreditam em Deus. Ele diz que Deus é o produto das classes dominantes. Imagina o seguinte: você é poderoso, rico, e você tem servos, você tem escravos, você tem gente debaixo da sua autoridade, e você oprime, e você se sente culpado. Como é que você faz para aliviar a sua consciência da culpa que você tem por tratar mal os seus subordinados? Você inventa um Deus, você cria um Deus que autoriza o domínio, um Deus que autoriza o domínio do forte sobre o fraco, um Deus que determina a escravidão como modo de vida, um Deus que é poderoso, que manda destruir outras nações, um Deus que é guerreiro, que manda o seu povo invadir terras, matar mulheres e crianças e tomar posse. Então, a classe dominante inventou Deus para poder justificar o que ela estava fazendo. E, além do mais, tem o seguinte: e como é que você faz para manter esse povo quietinho, esse povo que você domina? Você chega para eles e diz assim: olha, a sua recompensa não vai ser aqui, a sua recompensa vai ser depois da morte. Enquanto você está aqui, você tem que fazer o que eu mando. Você tem que trabalhar feito escravo, você tem que ser oprimido, você não pode reclamar, porque Deus vai lhe dar recompensa depois da morte. Depois da morte é que você vai ser recompensado. Então, para Marx, quem inventou religião foi a classe dominante, para poder manter os pobres quietinhos no seu lugar, enquanto eles continuam a fazer o que eles querem, exercer domínio, poder. Marx foi quem é o autor da frase de que o cristianismo ou a religião é o ópio do povo. Ópio é um entorpecente. Você toma o ópio, você fica bambo, fica sem forças. Então a religião funciona como um entorpecente, anestesia as pessoas. Aí elas suportam todo tipo de dor, de sofrimento, pobreza, porque elas estão com a esperança no futuro depois da morte. Então essa é a ideia de Karl Marx, não é? E ele é comunista. A teoria comunista ela é ateia por definição, e ele entende o mundo, Karl Marx, sempre dessa perspectiva da luta de classes.
E, infelizmente, você percebe no meio evangélico um flerte, não é, entre evangélicos que querem pegar a doutrina comunista ou a visão comunista, marxista de sociedade e criar uma espécie de ação social ou abordagem da igreja para os problemas da sociedade a partir do modelo marxista, né? Mas eu entendo que há uma incompatibilidade muito grande. E o terceiro ateu mais influente do mundo, já vimos Freud, Marx, é outro alemão chamado Nietzsche. 1844, nasceu ele e morreu em 1900, alemão, filósofo, crítico, cultural e ateu. A ideia de Nietzsche é exatamente oposta da de Marx. E eu gosto quando vejo os dois brigando, né? Deixa brigar. Amonitas e moabitas. Deixa eles brigarem. A ideia do Nietzsche era exatamente o contrário. Ele diz, não, religião não é coisa da classe dominante, religião é coisa dos escravos. A teoria da existência de Deus nasce na revolta dos escravos, diz Nietzsche, que é a ideologia deles e não dos senhores. O que leva os escravos a criar essa imagem de Deus? O ressentimento contra os seus senhores. Eles estão oprimidos, eles não têm como derrubar os seus patrões, não têm como destruir as autoridades, então eles imaginam nos seus sonhos um Deus que vai fazer tudo isso. Já que o escravo não tem a capacidade de expressar o seu ressentimento de forma política, econômica ou militar, eles fazem isso moralmente e criam um Deus que valoriza a simplicidade, o amor, a humildade. São coisas que Nietzsche considera como vícios. Para Nietzsche, virtude é força, domínio. Mas o Deus dos cristãos é um Deus fraco, porque fala de humildade, fala de misericórdia, de compaixão. Isso é fraqueza, diz Nietzsche. E é exatamente o reflexo da classe oprimida, de criar um Deus que seja mais ou menos como ele. Esses três alemães judeus, eles de fato influenciaram o mundo e eles estão por detrás do ateísmo moderno. E você já deve ter sentido a influência dele na universidade, na literatura, nas artes, ou em qualquer outro ramo acadêmico onde o marxismo, o freudianismo e o ateísmo de Nietzsche têm chegado. Mas não para que não, ficou pior. Esses três só lançaram a base. Agora eu vou falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Pode passar aí, ó. Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris e Christopher Hitchens. Eles são chamados os 4 cavaleiros do Apocalipse ou os 4 cavaleiros do novo ateísmo. O novo ateísmo é o nome que se dá a nova forma que o ateísmo vem tomando nos últimos 30 anos. O ateísmo ressurgiu com muita força nos últimos 30 anos, graças ao trabalho desses 4 homens aí, desses 4 intelectuais. O Richard Dawkins, que está aí, é o primeiro do lado esquerdo, ele é um etologista britânico. Etologista é o que cuida do comportamento dos animais. Dos 4, ele é o mais conhecido, é o mais divulgado, que tem mais livros publicados, inclusive no Brasil, Richard Dawkins. Depois você tem o Daniel Dennett, ele é um filósofo norte-americano, extremamente influente, escreveu também contra cristianismo, contra Deus, contra a religião. Aí no meio você tem o Sam Harris, é um neurocientista americano, ele é menos conhecido, mas também muito virulento nos seus escritos. E do lado direito aí você tem o falecido jornalista anglo-americano Christopher Hitchens. Quando eu estava na chancelaria da Universidade Mackenzie, eu cheguei a ter contato com o Hitchens. Eu tinha convidado para vir ao Mackenzie para fazer um debate com John Lennox, que eu vou falar de John Lennox daqui a pouco. E ele estava para aceitar quando foi detectado com câncer na cabeça. E ele então cancelou todos os compromissos dele e morreu desse câncer. Inclusive, uma das coisas que ele disse, antes de morrer, é que se ele começasse a dizer que acreditava em Deus, era porque o câncer já tinha ruído o cérebro dele.
Ele disse isso porque alguns ateus antes dele, na hora da morte, voltaram atrás, como Anthony Fleury, que é um conhecido ateu que se converteu, já velho, próximo da morte, ele voltou atrás e creu na existência de Deus, não é? Então, com medo de que isso acontecesse com ele, ele já foi dizendo isso. E ele morreu ateu mesmo, né? Negando a existência de Deus. Bom, está aí os 4 cavaleiros do novo ateísmo. O novo ateísmo, ele ataca de maneira virulenta as religiões, especialmente o cristianismo. Os ateus como Freud, Marx e Nietzsche que eu mencionei, eles tinham as posições dele, mas eles eram politicamente corretos. Eles não atacavam o cristianismo abertamente, não faziam propaganda do ateísmo, mas esses são o contrário, eles são extremamente ativos. E o alvo deles é destruir, de fato, a crença em Deus. E eles atacam não só os cristãos, mas os muçulmanos também e os judeus, porque essas 3 religiões acreditam na existência de um único Deus. Então eles atacam todos, mas especialmente o cristianismo. E eles apresentam o ateísmo de uma forma popular e atraente. O ateísmo é um negócio monótono para você ler os argumentos filosóficos. Você vai ler Marx, você vai ler Nietzsche, então. É complicado o pensamento de Nietzsche. Mas esse pessoal é extremamente didático. Eles fazem vídeo na internet, eles têm canal no YouTube, eles fazem debate, eles provocam a publicação de filmes com a filosofia deles, eles escrevem muito bem. Então eles vêm tornando o ateísmo alguma coisa popular, né, acessível. O pessoal vai lendo e dizendo, puxa, olha aqui, estou vendo como é que é, e as ideias estão ali cada vez mais fáceis, não é? E eles fazem proselitismo. A gente não faz campanha para converter as pessoas? Nós não fazemos campanha para as pessoas virem até nós e conhecerem a Cristo e se tornar cristãos? Pois eles fazem grandes congressos do ateísmo e chamam os jovens para destruir a fé dos jovens e torná-los ateus. Eles são muito ativos na promoção do ateísmo, por isso que eles são chamados de neo-ateus. E eles têm uma coisa que Marx não tinha, Freud não tinha e Nietzsche não tinha: eles usam a ciência para provar a não existência de Deus. Não é que esses 3, eles não ignoravam os fundamentos científicos, mas esses 4 novos ateus, eles se baseiam muito na ciência e, portanto, apresentam o ateísmo como sendo algo intelectualmente aceitável. Não é? Já que a ciência é intelectualmente aceitável, então o ateísmo baseado na ciência também é. Bom, eu não tenho tempo para me dedicar aos 4, né? Mas eu vou eleger aqui o Richard Dawkins, que é o mais conhecido, e vou focar na obra dele, tá? Para vocês terem ideia do que é que seus filhos estão escutando na universidade, ou o que é que eles leem por aí. Eu vou focar na obra de Dawkins. Então, o próximo slide, por favor. O livro mais famoso do Dawkins é esse aí, Deus, um delírio. Ou seja, o título já está dizendo o que é que ele acha que Deus é. É um delírio de mentes como a nossa, não é? Acreditar em Deus, você está delirando, né? Deus não existe, né? É isso que ele diz. Esse livro dele ganhou mídia internacional com no seu lançamento. No Brasil, ele foi editado aqui pela Companhia das Letras e durante várias semanas ele ficou entre os livros mais lidos do Brasil, de acordo com a lista da revista Veja. Tá? Deus, um delírio. O Dawkins, o pessoal reclamou que ele frustrou a expectativa de que ele ia trazer argumentos novos contra a existência de Deus, mas na verdade ele acaba repetindo os antigos argumentos contra a existência de Deus. E os principais raciocínios deles aqui são esses aí. Primeiro ele chega dizendo, a ciência já refutou Deus. A ciência explica o mundo, os fenômenos naturais. O evolucionismo já mostra como é que a vida surgiu. A ciência já dá explicação para os fenômenos naturais que antes eram atribuídos a Deus. A genética explica uma série de coisas. A psicologia mostra como é que funciona o cérebro humano e diz que Deus é uma projeção. Então a ciência já refutou Deus. Não é? E ele cita aqui o Peter
Aitken, que é professor de Química da Universidade de Oxford, dizendo: a humanidade deve aceitar que a ciência eliminou a justificativa da crença num propósito cósmico e qualquer sobrevivência desse propósito inspira-se apenas no sentimento. Quer dizer o seguinte, a ciência já trouxe resposta para tudo. Não tem lugar para... Nós não precisamos de Deus. Já sabemos como é que o mundo... o Big Bang, a evolução, já sabemos de tudo. Então, a ciência já refutou dele. Primeiro argumento. Segundo argumento dele, a religião é responsável pelos males dos homens. As cruzadas que os cristãos fizeram, os muçulmanos implodindo e matando gente em atos terroristas, não é? É a religião que ensina, que escraviza a mulher, diz que a mulher não pode exercer liderança. É a igreja, é a religião que persegue os gays, que não dá oportunidade para os gays, diz que é pecado, oprime os gays. Então a religião que pega a criancinha e desde cedo o pai já bate no menino, dá palmada no moleque. Então a religião, ela e cria traumas. Então a religião é ruim para a humanidade. É uma coisa que não presta. Vai mesmo assim. Aí vem a pergunta, sim, tudo bem, mas 90% da humanidade é religiosa e acredita em Deus. Aí ele diz, é porque isso é um vírus que tem na mente, chamado de vírus da mente, ou meme. Não tem o gene, que é responsável pela transmissão das qualidades biológicas, então existe o meme, que é responsável pela transmissão da religião. Isso é um vírus da mente que nós passamos para os nossos filhos. E é o resultado, porque a evolução do homem ainda não terminou, então ainda é resquício de um tempo primitivo do homem, mas à medida que a evolução vai progredindo, esse meme vai sair da cabeça e o ateísmo vai ser o que todo mundo vai acreditar em mais alguns anos. Vai ter que ser muitos anos, porque 90% é muita gente para morrer e ser substituída por ateu, né? Então vai levar, mas ele acredita que a evolução vai acabar com a religião e vai, no fundo, todo mundo ser ateu. Porque religião é uma coisa da cabeça, né? Aqui é o pensamento de Freud usando a ciência. É uma coisa da cabeça. E é assim que vai. Esse livro, né, espalhou-se, fez sucesso. Tá. Eu vou pegar 3 refutações aqui para Dawkins. Tá? John Lennox, vamos aí, próxima página. John Lennox, ou Lennox, não é o Beatle não, tá? Ali é John Lennon, esse é Lennox, tá? John Lennox, Alistair McGrath e William Lane Craig. Esses 3 escreveram para refutar Dawkins. Tá? Do lado esquerdo aí você tem um debate de John Lennox. Esse era o que eu queria trazer. Lennox é um crente, ele é britânico, ele é professor de matemática em Oxford, não é fraco não. Tá? Filósofo, e ele esteve aqui no Mackenzie fazendo palestras a respeito do ateísmo, e foi nessa ocasião que eu queria que o Hitchens viesse também, para ter um debate dos dois, não é? E não deu, mas o Lennox veio e ele escreveu um livro sensacional, que eu vou mostrar no próximo slide. Eles debateram, tem um debate na internet, eu não sei se está legendado, mas se você quiser procurar depois, você procura esse debate. Has science buried God? Será que a ciência sepultou a Deus? Esse era o tema do debate, está na internet, a briga desses 2 monstros intelectuais, né? São 2 gigantes intelectualmente, é um dos melhores debates a respeito da existência de Deus que você pode encontrar na internet, para aqueles que têm interesse. O outro aqui é o Alistair McGrath, tá? O McGrath, a história de McGrath é interessante. Ele era ateu e ele estudou biologia juntamente com o Dawkins na Universidade de Oxford. Eles eram amigos. Só que o Alistair McGrath se converteu. E o amigo dele, o Richard Dawkins, continuou ateu. E agora, quando o Dawkins escreveu o livro Deus, um Delírio, o Alistair McGrath escreveu um livro, O Delírio de Dawkins, né? Pegando Dawkins de frente. 2 monstros brigando de novo, né? Vamos ver alguma dessas coisas. A primeira, aí o próximo slide. O Lennox escreveu um livro para refutar o Dawkins, intitulado Por que a ciência não consegue enterrar a Deus? Por que a ciência não consegue enterrar a Deus? E esse livro foi publicado pela editora Mackenzie, eu creio que ainda
tem volumes disponíveis, especialmente para aqueles que estão labutando aí no meio acadêmico, que têm dificuldade. Eu recomendo esse livro, é excelente para você analisar os argumentos desse ateu moderno que ataca o cristianismo, né? Olha, em resumo, o livro do Lennox é esse aqui. Ele diz assim, ó: a verdadeira guerra não é entre ciência e fé, porque muita gente de fé é cientista. E a ciência, ela foi produzida por homens que tinham fé. Quem foram aqueles que nos deram os grandes ramos da ciência? Blaise Pascal, Newton, Cuvier, da parte de química. Todos eles eram cristãos. Eles é que inventaram a ciência moderna. Então, a briga não é entre ciência e fé. A briga é entre o materialismo, o naturalismo materialista e o deísmo. São duas visões de mundo diferentes. Ou seja, uma visão de mundo que acha que a matéria é eterna e que a matéria gerou a si mesmo e a vida, e a outra visão de que existe um Deus que deu origem a todas as coisas. Ciência não tem nada a ver com isso. É duas visões de mundo. Essa é que é o verdadeiro conflito. Segunda coisa, a ciência ela tem limites. O escopo da ciência, ou seja, do que a ciência trata? A ciência trata do mundo natural e das leis físicas. A ciência tem limites. A ciência não pode especular sobre metafísica. O que é metafísica? Aquilo que está além da física, do mundo físico. Amor, mente, espírito, decisão, vontade, ideia, imaginação. A ciência não pode falar, ou seja, a ciência ela é limitada, ela pode apenas se pronunciar sobre o mundo físico. Mas será que o mundo é só físico? Será que a realidade é só material? Se existe uma realidade além do mundo material, a ciência não pode pronunciar-se sobre ela. Então ela não pode dizer que não há Deus, porque Deus não se sujeita aos cânones da ciência. Você não pode demonstrar Deus sim ou não no laboratório. Milagres, você não pode falar disso. A ciência não pode se pronunciar sobre isso, porque essas coisas estão além do limite dela, tá? Terceira coisa, é reducionista o ateísmo, porque reduz a realidade ao materialismo. Se Deus não existe, e não existe um mundo espiritual, a vida é só isso que você está vendo, matéria. Tá? Sentimentos são reações químicas. É só isso mesmo. Então, o materialismo reduz a realidade humana ao que é perceptível e reduz o nosso propósito, o nosso significado. A nossa alma clama por algo mais. Só a matéria, só a realidade palpável não satisfaz os anseios do nosso coração. Outra coisa que o Lennox diz, evidências de um design intencional. Gente, a descoberta do código genético, a linguagem do DNA, de que o código genético é cheio de informações, cada vez mais mostra que existe um propósito inteligente no mundo. Quem diz isso são os cientistas, a ponto de que já estão querendo reformular a teoria da evolução. Nós vamos ver isso domingo que vem. Querem reformular a teoria da evolução para admitir que não existe, que não é aleatório, que o mundo ou que o desenvolvimento da evolução se deu através de processos aleatórios, mudanças randômicas, porque não existe isso. Parece tudo muito determinado, muito preciso. Parece que as coisas têm um alvo, têm uma finalidade. De onde vem isso? Outra coisa, sintonia fina do universo. Mais 15 minutos eu termino. Sintonia fina do universo. Se a Terra fosse alguns quilômetros mais próxima do Sol, ela derreteria. Se ela fosse alguns quilômetros mais longe do Sol, congelaria. Se a gravidade fosse um pouquinho mais intensa, nos esmagaria. Se ela fosse um pouquinho mais leve, a gente subiria para flutuar no espaço. As leis que governam o mundo são de tal maneira afinadas que elas permitem a existência de vida animal carbônica como a nossa. E não existe nenhum lugar outro do universo onde essas leis se organizaram para permitir a vida. Não existe. É acaso isso? Pergunta Lennox. A sintonia fina do universo, muito bem sintonizado,
Como é que matéria do nada produziu isso? Ele vai questionando isso aí. E, finalmente, a insuficiência do evolucionismo que esses ateus usam. A teoria darwinista da evolução não consegue explicar as complexidades irredutíveis. A complexidade irredutível é um sistema que você não pode reduzir mais. O melhor exemplo disso aqui é uma ratoeira. Uma ratoeira é um sistema irredutível, complexo e irredutível. O que é que tem numa ratoeira? Você tem a base, não é isso? Você tem a mola, você tem aquele pedacinho de arame que funciona como uma haste, você tem o ganchinho e você tem o lugar onde põe a isca. 5 elementos. Se você tirar um deles, a ratoeira não funciona. Ela só funciona se tiver os 5. É chamada então de uma complexidade irredutível. Você não pode reduzir o número de elementos porque ela deixa de funcionar. Quer uma complexidade irredutível no mundo biológico? O motorzinho da célula. A nossa célula tem uma hélice que faz com que ela nade, feito um motor de lancha, composta de 40 peças. Se você tirar uma delas, o motorzinho não funciona. Agora pergunta, como é que a evolução produziu isso aqui? Se a teoria da evolução diz que se a evolução funciona assim, se uma coisa funciona, ela evolui e vai melhorando. Se não funciona, a evolução descarta. É a sobrevivência do mais esperto, não é? Então, como é que esse motorzinho chegou a se constituir? Porque se ele tiver uma peça, como é que ele chegou às 40 peças? Porque quando era 2 peças não servia para nada, devia ter sido descartado. Quando tinha 5 peças também não servia para nada, devia ter sido descartado. Quando tinha 30 peças também não funcionava, devia ter sido descartado. Só funciona com as 40 peças. Como é que chegou até lá? É a chamada complexidade irredutível. E o mundo biológico, orgânico, está cheio de complexidades dessa natureza. De onde é que eles vieram? Como é que eles surgiram? Não é? Então, o Lennox, que é craque nisso aí, ele explica. Deixa eu correr. McGrath, o delírio de Dawkins. Ele refuta dizendo: ciência e ateísmo não são sinônimos, muitos cientistas de renome são teístas, não há evidência científica de que tem o gene religioso. É fácil Dawkins chegar e dizer: religião é um meme que tem na cabeça. Prove. Vamos lá, você não gosta de ciência? Prove aí, cadê? Identifique aí na hélice do DNA onde é que está o gene responsável pela religião. Não tem. O Deus que Dawkins retrata não existe, é uma caricatura. Olha como Dawkins se refere a Deus. Ele diz que ele se refere a Deus, o Deus de Dawkins, né? Ele diz que Deus é um Deus cruel, mau, machista. Ele faz uma caricatura. Perdi a lista dele aqui. Assim, homofóbico, infanticida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista e malévolo. Esse é o Deus dos cristãos, diz Dawkins. Isso não é o Deus dos cristãos, isso é Dawkins. Ele projetou um Deus segundo o que ele é. Ele imagina que o Deus dos cristãos é isso, mas não é nada disso. McGrath, eu vou só dizer uma coisa aqui, um argumento aqui do Dawkins foi que a religião é má porque ela promoveu guerra. E as guerras religiosas mataram milhões de pessoas. Só que Dawkins esquece, quem lembra aqui, é o último ponto aí do slide, McGrath, no livro diz assim: o Dawkins esquece de que os regimes ateus e socialistas mataram muito mais gente do que a religião teria matado. As famosas cruzadas que o pessoal fala, que aconteceu na Idade Média, matou cerca de 40 mil pessoas. Lamentável que em nome de Deus tenham feito isso, mas a gente não considera aquilo ali como sendo cristianismo. Na Idade Média era uma deturpação do cristianismo, a gente não considera aquilo como cristianismo, mas eles dizem que é. Em nome de Deus mataram 40 mil pessoas. Aqui alguns números para vocês. Pol Pot, aquele ditador do Camboja, ateu, matou 3 milhões de compatriotas em nome do socialismo, no Camboja.
tá? Ateu, regime ateu. Lenin, na União Soviética, matou 10 a 15 milhões de russos na tentativa de erradicar a fé e a religião. Coreia do Norte tem matado milhões de coreanos, é um regime ateu. A China ateísta matou milhões de cristãos. Quem é que é ruim para a humanidade? Religião ou ateísmo? Quem foram os regimes que mataram dissidentes aos milhares? Regimes ateístas e socialistas. Eles é que fizeram isso. Então Dawkins esquece convenientemente desse detalhe da história, não é? Detalhe da história. Próximo. Ironia. Hitchens tem um irmão que virou crente. Hitchens é aquele que morreu, né? Com câncer na cabeça. O nome dele é Peter. E ele escreveu esse livro, olha. O título do livro está aí, ó. Como o ateísmo me levou à fé. O ódio contra Deus. Peter Hitchens. Peter e Christopher nasceram na Inglaterra, filhos de pais crentes da igreja episcopal. Aos 14 anos, os dois se declararam ateus e queimaram a Bíblia no quintal de casa, como sinal da libertação. Somos ateus, queimaram a Bíblia no quintal de casa. Os dois se tornaram jornalistas. O Christopher ficou na Inglaterra e dedicou-se a combater o cristianismo, e o Peter se tornou correspondente de guerra. Ele foi para a Rússia, e lá ele viu o regime russo ateu, a maneira como as pessoas eram tratadas ali. Aquilo bateu muito no coração dele. Foi cobrir a guerra no Iraque, e ele viu a miséria do regime iraquiano ali. Ele voltou muito abalado para a Inglaterra. E um dia, visitando a França, junto com a namorada, ele entrou numa capela onde tinha um retrato do inferno de Dante, uma pintura do inferno de Dante, em que as almas estavam sendo conduzidas ao inferno para a condenação. Alguma coisa aconteceu que ele ficou com medo. Ele voltou para casa, voltou para a igreja anglicana. A namorada dele, que era marxista e ateia, se converteu também, e os dois hoje frequentam a igreja anglicana na Inglaterra. É melhor você se converter com medo do fogo do inferno do que não se converter de maneira nenhuma. Mas foi o que aconteceu com Peter Hitchens, e aí ele escreveu esse livro para combater o irmão dele. Né? Para combater o irmão dele. Bom, William Lane Craig, teólogo e filósofo analítico estadunidense, conhecido por seu trabalho na filosofia da religião, é o mais popular defensor do cristianismo hoje contra os ateus. Você procura na internet os vídeos do Lane Craig. Ele esteve aqui, tivemos o privilégio de trazê-lo também quando eu estava no Mackenzie. Ele veio dar palestras no Mackenzie, e ele tem vindo outras vezes no Brasil para falar contra o ateísmo. Você procura, você vai achar na internet. Terminando, atitude do crente diante do ateu. Ore sempre pedindo sabedoria para responder. Dependendo do nível, porque tem ateu que é ateu e à toa, né? Ele não sabe nem porque é que é ateu, ele só não quer que Deus exista. Mas tem ateu que leu esse pessoal aqui, que conhece todos os argumentos do Dawkins, do Hitchens, de Freud, de Marx. Tem ateu que está preparado para enfrentar o cristão mesmo, né? Então peça a Deus sabedoria. Se você está num ambiente onde há ateísmo, peça a Deus sabedoria e procure ter respostas razoáveis aos argumentos dessas pessoas. Existe material, tem literatura, há livros publicados, folhetos, na internet tem muita coisa, tem debate. Então você se prepara, porque o embate não vai ser fácil. E lembre finalmente que só Deus pode iluminar o entendimento das pessoas. Há ateus que se tornaram cristãos, gente que cresceu achando que era ateu, negando a existência de Deus, mas depois de um tempo eles se voltaram para Cristo. Mas isso somente pela graça e a misericórdia de Deus. E lembrem que o fato de uma pessoa não acreditar em Deus não quer dizer que ela é uma pessoa ruim. Vamos parar com esse estigma, né, com os ateus, porque não é justo. Tem muitos ateus que estão envolvidos em causas nobres, defendendo coisas boas para a sociedade, então não vamos ter esse estigma, não é? Mas são pessoas que precisam ser convencidas a respeito da existência de Deus, e nós sabemos que, em última análise, se Deus não agir, elas não serão convencidas. Eu vou orar com vocês.
Ó Deus, poder crer em Ti é um privilégio. Te damos graças porque nós temos homens e mulheres que o Senhor levantou para defender a fé cristã, para mostrar quão justo, razoável, evidente, claro, natural, próprio é a crença no Criador, que existe desde toda a eternidade, e que a alternativa da matéria eterna que se gerou a si mesma não faz sentido. Deus nos ajuda a ficar firmes em Ti e na Tua revelação em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.